Bem-vindos a esta breve live sobre a arte da retórica e meu livro Suma Retórica. Pois bem, o intelecto dos intelectos é o intelecto, a inteligência das inteligências é a inteligência divina. Aliás, Deus é sua própria inteligência. Nós não. Nós somos nós e temos nossa inteligência. Ele não. Deus é sua própria inteligência. E a inteligência divina tem várias notas, ela é eterna. Mas, mais que isso, é produtiva. Deus pensa, Deus faz. Deus pensa, Deus tira do nada todas as criaturas, dando-lhes o ser. Pois bem, abaixo desta inteligência suma, desta inteligência, deste intelecto, que é o mesmo intelecto, é o próprio intelecto, é o intelecto por excelência, vem o intelecto, a inteligência angélica dos anjos. Ela não é produtiva como a de Deus, mas ela é intuitiva. Os anjos, num só golpe de vista, digamos assim, eles não têm vista, mas num só lance, compreendem, apreendem, captam a essência das coisas. Num só lance, intuitivamente. E abaixo da inteligência angélica vem a ínfima das inteligências, que é a inteligência humana, que, obviamente, não é produtiva como a de Deus, mas tampouco é intuitiva como a dos anjos. É uma inteligência racional, ou seja, discursiva. Vejam que desde o início desta live até este momento estou discorrendo sobre determinado assunto e ainda levarei mais não sei quantos minutos para terminar de discorrer ou de discursar sobre ele. Isto é próprio de nossa inteligência, que é a inferior das inteligências e que é uma inteligência que, para conhecer algo, tem de partir de algo desconhecido, tem de partir do desconhecido. Nossa inteligência, para concluir algo, tem de partir de um princípio e discursar e discorrer. Isto é próprio da ínfima, da inferior das inteligências. Mas, mais que isso, de fato, nosso intelecto tem debilidades muito grandes, sobretudo depois da queda, depois que perdemos o estado de justiça original e que adquirimos uma natureza caída, uma natureza decaída. Nosso intelecto debilitou-se ainda mais. E como se mostra isso? Mostra-se por algo que é como um cavalo de batalha meu, em que insisto e que se chama a ordem das disciplinas. Pois bem, se nosso intelecto estivesse íntegro, como estaria em Adão e Eva, por exemplo, nós, para estudarmos o conjunto das disciplinas, começaríamos de cima. De onde? Da ciência, que trata dos primeiros princípios, da primeira causa, que é Deus mesmo, que é o modo perfeito de entender os efeitos das causas e dos princípios. Pois bem, se nosso intelecto não estivesse tão débil, tão debilitado, começaríamos de cima. E desceríamos para a física, e da física desceríamos para a lógica, e da lógica desceríamos para a gramática. Por quê? Porque cada um desses degraus depende do degrau anterior, e todos dependem da ciência máxima, que é a metafísica. Mas, por nossas mesmas debilidades, não podemos começar por cima, temos de começar por baixo.
Pois bem, este assunto pode encarar-se de vários ângulos, do ângulo da ordem de sustentação das disciplinas, da ordem pedagógica das disciplinas, mas vou falar aqui da ordem normal de nossa vida, segundo todas as debilidades de nossa inteligência. A primeira coisa que devemos aprender na vida é a gramática. Porque a gramática, embora só se possa entender perfeitamente quando se alcança a lógica, sem ela, que é instrumental, não se alcança, não se galga nenhum outro degrau. A gramática é a primeira das disciplinas. Mas depois, desde a infância, devemos deixar-nos penetrar do que chamo a arte do belo, ou seja, a poética, o cinema, a escultura, a pintura, o teatro, desde que estas artes nos façam propender ao bom e ao verdadeiro e façam com que nos afastemos do mal e do falso. Pois bem, impregnados dessas artes e tendentes já ao bem e à verdade, há outra arte que nos faz desconfiar a verdade. E esta é a arte da retórica, de que já falarei. Desconfiado já da verdade, suspeitando a verdade, subimos um novo degrau e alcançamos o degrau da dialética, que é a arte que nos ensina a alcançar a opinião mais provada. E é uma arte, de fato, não se reduz a esse opinismo atual, que todo mundo opina sobre tudo sem saber opinar. Mas aprendi, já sabendo opinar, opinando já com propriedade, podemos alcançar o próximo degrau, que é o da lógica. E o que é a lógica? É a arte que nos faz alcançar a ciência com ordem, com facilidade, sem erro. E alcançar a ciência é alcançar a certeza, a verdade. Podemos, então, depois da arte da lógica, passar às diversas ciências, ou seja, a física geral, a química, a cosmologia, a biologia, a psicologia, a matemática, a metafísica, a ética, a política, etc. Pois bem, eu dei-me a mim mesmo a tarefa de escrever sobre todos esses degraus prévios à ciência, naquilo que Santo Tomás de Aquino não escreveu, sobre o qual Tomás de Aquino não escreveu. Por isso, comecei, meu primeiro livro foi a Suma Gramatical. Ou seja, é aquela disciplina instrumental para tudo mais. Fui depois para o segundo degrau, e aí está meu livro da Arte do Belo, cuja distribuição começará a fazer-se em agosto. E meu terceiro degrau, então, é a Suma Retórica, que sairá pelas edições Hugo de São Vítor e que está em campanha de financiamento coletivo para sua publicação. Aí está na descrição desta live, não sei se aparece, o endereço da campanha de financiamento coletivo. Pois bem, voltarei a isso ao final desta live. Quero falar agora da retórica. Pois bem, a decadência cultural, a decadência de nosso ensino é tão grande, mas tão grande, que quando ouvimos falar dialética,
não pensamos nesta finíssima arte de aprender a opinar com propriedade e com probabilidade. Pensamos logo na malfadada dialética marxista, né? O materialismo dialético, porque é isso que nos impregna, né? Por todos os poros da sociedade. E quando ouvimos falar de retórica, pensamos que retórica é sinônimo de lábia. Ou seja, é uma maneira de vencer o outro pela lábia, pelo bem falar. Tão somente isso. Não importa se você está com a verdade ou não está com a verdade. Não importa se você quer fazer suspeitar a verdade ou se quer induzir uma falsidade. Importa que se vença o debate com todos os recursos retóricos de nossa lábia. Isto é o que a maioria das pessoas entende por retórica, mas não é isto. Absolutamente não é isto. A retórica, repita-se, é aquela arte nobilíssima. Platão não chegou a entender o que era a retórica. Quem demonstrou cabalmente o que é a retórica, quem começou a fazê-lo foi Aristóteles, em seu livro A Retórica. Né? E depois houve grandes retóricos, né? Cícero, Quintiliano, e os grandes retóricos medievais, ou seja, os sacerdotes, e sua homilética, a arte da homilia. Mas já voltarei a isso. Pois bem, não. Como mostra Aristóteles, valendo-se de dois recursos principais, um dos quais se chama entimema, é difícil de explicar aqui, mas é como silogismo truncado, né? Disso falarei longamente no livro A Suma Retórica, e o outro é o exemplo. Né? Pois bem, mediante esses dois recursos, o entimema e o exemplo, Aristóteles ergue a arte da retórica. A arte da retórica é, sim, a arte de também vencer o adversário num debate, obviamente, mas desde que se esteja fundado na verdade e se queira fazer o auditório suspeitar a verdade. Há retóricas de diversas classes para diversos âmbitos, o âmbito jurídico, né? Ou o âmbito político, ou o âmbito religioso. Né? Não se trata de, na retórica, ensinar a opinar com probabilidade ou com propriedade. Não se trata, nem muito menos, de fazer alcançar a ciência, de aprender a demonstrar aquilo que se está apresentando. A ciência, né, é o conhecimento certo, perfeito e atual do necessário por meio de suas causas. Isso é que é a ciência. Não se trata disso na retórica, ainda estamos longe disso. Ainda temos de passar pelo degrau da dialética, pelo degrau da opinião provável. Mas antes é preciso que suspeitemos a verdade, que sintamos o cheiro da verdade. E este cheiro, essa suspeita de verdade, nos dada pelo retórico, exatamente aquele que nos faz propender a isto. Esta é a função nobilíssima da retórica. E digo mais, se os católicos e os demais homens
que hoje lutam pela preservação, ao menos, da lei natural, estivessem dotados, dominassem a retórica, não teria sido tão fácil que a revolução, qualquer que seja a revolução, liberal, comunista, marcosiana, globalista, não importa, toda e qualquer revolução teria muito mais dificuldade para alastrar sua ideologia, para fazê-la penetrar em todos os lares mediante canais de televisão, mediante filmes, mediante séries de Netflix, mediante romances. Por quê? Porque teria uma barreira, né? Uma barreira sólida, difícil de transpor, que seria uma quantidade de homens dotados, possuidores da arte da retórica, que destruiria os argumentos sofísticos de liberais, fazendo a audiência suspeitar que a verdade não está com os liberais, mas está com aquele retórico. Faria o mesmo com os comunistas, com os marxistas, cuja agite própria. Essa expressão é de marxistas, é marxista. Agitação e propaganda. E assim, é pela agitação e propaganda que os marxistas influem sobre a multidão. Mas encontraria uma barreira sólida, difícil de transpor, difícil de derrubar, que seria uma série de homens, seria uma série de homens dotados da arte da retórica. Assim também o marcosianismo, essa revolução que nos assola, e cujo comitê central está na ONU, está na União Europeia, né? Financiada pelos Soros da vida, né? George Soros da vida. Pois bem, seria esse número, essa quantidade de homens católicos, ou ao menos que defendam a lei natural, seria um sólido muro intransponível, cuja retórica suplantaria a agite própria, suplantaria as falácias liberais, suplantaria as falácias marcosianas, suplantaria a agite própria comunista, porque seria capaz de eficientemente, proficientemente, fazer o público, a multidão humana, suspeitar a verdade. Claro, o retórico já deve ser possuidor da ciência, já deve ser possuidor da lógica, já deve ser possuidor da dialética, para poder, com sua retórica, fazer propender ao justo, ao bom, fazer desconfiar a verdade. Esta é a arte nobre, nobilíssima da retórica, e este é seu fim nobilíssimo. Este é o fim que, junto com uma boa arte, nos permitiria reverter este quadro dramático em que a multidão humana de todo o mundo, mesmo às vezes aqueles que sejam contra a revolução, estão impregnados de uma ideologia que seria superada pela boa arte, de que trato no livro da Arte do Belo, e seria superado por uma boa retórica, de que trato no livro Suma Retórica. Pois bem, no livro, além de descrever a ciência mesma da retórica, antes de mais nada, demonstro, né, que ela existe, que a arte da retórica existe, né, e que ela existiu ao longo dos tempos, né. Mostro como afunda, isto no livro, mostro como afunda Aristóteles e como a continua Quintiliano, Cícero, e como a continua os sacerdotes medievais,
e etc., etc., né? Ou seja, faço uma história da retórica e depois mostro, respondo a algumas questões relativas à retórica. Primeira, se existe mesmo como disciplina, né? Segunda, o que é? Terceira, quais as suas propriedades? E quarto, o porquê de estas propriedades pertencerem à retórica. E ainda discuto um ponto um pouco mais árduo, né? A retórica sempre foi entendida como uma arte ligada à oratória, à arte da elocução, né? Mas pergunto-me no livro se esta arte, a arte da retórica, pode ser, além de oral, também escrita. Assim, um exemplo. Se a retórica do padre Antônio Vieira só valia enquanto fosse oral, ou seja, enquanto os fiéis que o ouviam o ouvissem em suas homilias, ou se também é arte retórica quando é escrita. E nós só temos hoje acesso ao padre Antônio Vieira por seus escritos. Pois bem, não responderei a isso aqui, né? Deixo a solução disto, que é o problema mais grave quanto à retórica, para o livro, né? Mas faço também esta breve live para convidá-los a participar efetivamente da campanha por sua publicação. A Suma Gramatical, que já está na terceira edição, é realmente um sucesso de vendas, né? Não para de vender, já está aí. A Arte do Belo teve uma campanha tão bem sucedida de financiamento coletivo, alcançamos 175% da meta, né? Não é aquilo da Dilma, hein? Não é que não tenhamos meta e quando a alcancemos, dobremos. Não, havia uma meta que, no entanto, foi superada em 75%. Um grande sucesso. Foi pelas edições Santo Tomás. O livro vai se distribuir, está em pré-venda e será distribuído aos que participaram da campanha da pré-venda a partir de agosto e irá para todas as livrarias. E agora é a Suma Retórica. Depois, pelas próprias edições Hugo de São Vítor, publicarei a Suma Dialética. E assim vamos, né? Vamos de degrau em degrau. Ao todo, neste âmbito, hão de ser 7 livros. Hão de ser 7 livros, né? Mas o quarto será a Suma Dialética, que sairá no fim do ano que vem, pelas mesmas edições Hugo de São Vítor. Mas o que importa é que a campanha pela publicação da Suma Retórica tem de dar certo, tem de completar-se. Devemos, aliás, parabenizo e agradeço muito as edições Hugo de São Vítor pela coragem editorial de publicar estas 2 obras, minhas, né? A Suma Retórica e a Suma Dialética. É um serviço, não porque sou eu, mas porque se trata de artes fundamentais, a coragem, a ousadia das edições Hugo de São Vítor de publicá-las, de arrostar a dificuldade de uma campanha de financiamento coletivo. Pois bem, peço-lhes que participem da campanha de financiamento coletivo, não só porque se trata de obra minha, mas porque estou convicto de que, se temos uma boa gramática, se temos boas artes, ou ao menos a compreensão do que é a verdadeira arte do belo, se temos um grupo de pessoas grande no Brasil que dominem a retórica ou arte de fazer propender ao justo mediante a suspeita da verdade, ao bom e ao justo mediante a suspeita da verdade. E depois vem a dialética, etc., etc., teremos condições de, no Brasil, reverter o quadro cultural. Nunca é demais dizer que, ainda que sejamos bem-sucedidos na próxima eleição presidencial, ou seja,
ganhando um candidato que, obviamente, é menos mal que todos os restantes, ou seja, Bolsonaro, isto não nos assegura, definitivamente, não nos assegura a paz e o progresso espiritual e os anticorpos para as ideologias revolucionárias de que tanto necessitamos e de que necessitam nossos filhos. Não só, isto já é assunto teológico, não só a verdadeira paz e o verdadeiro progresso espiritual não se alcançam, senão sob o reinado de Cristo, senão que este mesmo reinado de Cristo é impossível de alcançar, que o alcancemos, sem que nós mesmos sejamos homens e mulheres formados solidamente na gramática, na arte, na retórica, etc, etc. Este é o melhor escudo que poderemos dar a nossos filhos, tanto em escolas católicas como em homeschooling. Aliás, vou gravar já um vídeo, porque não entendo porque alguns que se dizem católicos, são católicos, são contra o homeschooling. Isso é um absurdo. Isto é um verdadeiro absurdo. Mas tá, isso é outro assunto. Por ora, diga-se que não formaremos uma nova geração que talvez possibilite que um dia estejamos sob a realeza de Cristo e imunes à ideologia revolucionária, sejam elas a liberal, seja a comunista, seja a marcosiana, seja qualquer. Pois bem, desde já, muito obrigado a todos os que participarem também desta campanha pela Suma Retórica, que espero será um sucesso, como foi a campanha de meu livro Da Arte do Belo. Este é meu esforço. Tenho certeza que todo este esforço de escrever tantos livros é um esforço hercúleo. Sou um homem não pobre exatamente, mas que cada mês tem de lutar pelo pão e cada mês não fecham as contas, né? Então, no meio disso tudo, tenho família, faço um esforço hercúleo para propiciar a paz às escolas católicas, a todo católico, a todo aquele que queira ao menos lutar pela preservação da lei natural, esse conjunto de obras, né? Que, se Deus quiser, literalmente, se Deus quiser, serão 12 ou 13 ao fim de 2, 3 anos. Pois bem, muito obrigado pela atenção. Agradeço desde já, repito, a todos os que participarem também desta campanha, da campanha pela publicação da Suma Retórica. E quanto aos outros, muito obrigado também por me terem assistido nesta breve live e até outra live. Uma boa noite.